Olá, bora conversar sobre uma coisa que, no fundo, todo mundo sente. Aquela sensação de estar vivendo no piloto automático. A gente vai entender hoje como o nosso cérebro vem com uma programação de fábrica e, o mais importante, como a gente pode assumir o controle para viver de um jeito mais consciente. E para começar, já vamos com a pergunta de US$ 1 milhão. Quem é que manda aí dentro? É a nossa vontade consciente ou é a programação automática do cérebro? Muitas vezes a gente jura que está decidindo, mas na verdade a gente está só reagindo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para conseguir responder essa pergunta, o primeiro passo é entender qual é o trabalho principal do cérebro. E a verdade é que o objetivo número um dele é muito mais, digamos, primitivo do que a gente imagina. Pensa no cérebro como um supercomputador, o mais avançado que existe. Só que apesar de toda essa complexidade, o sistema operacional dele, a base de tudo, é extremamente simples. É um legado direto lá dos nossos ancestrais das cavernas. E essa programação toda se resume a duas diretrizes bem básicas. A primeira, evitar o perigo a qualquer custo. O medo, por exemplo, existe para nos manter em segurança, para nos manter com vida. A segunda, buscar o prazer, um mecanismo que lá atrás garantia que a espécie continuasse. Ou seja, no fundo, é uma máquina de sobrevivência e reprodução. E aí, quando a gente deixa essa máquina rodando por conta própria, ela entra no modo de economia de energia, o famoso piloto automático. Para não gastar recursos, ela só repete padrões conhecidos, sempre com aquelas duas diretrizes em mente: fuja da dor e busque o prazer mais rápido possível. Agora segura aí que aqui vem o pulo do gato. Se o cérebro tem essa programação, como é que a gente sai dela? O primeiro passo é entender uma separação fundamental, que muda tudo. Pensa comigo, com certeza isso já aconteceu. Aparece um pensamento aleatório na cabeça, às vezes meio negativo, meio estranho, e um segundo depois uma outra parte sua reage e pensa: nossa, mas que ideia absurda é essa? E aqui está a grande sacada, como a fonte do nosso material de hoje aponta. Se a gente e o nosso pensamento fôssemos a mesma coisa, não teria conflito, né? O simples fato da gente poder observar e até julgar um pensamento prova que existe um eu observador que é separado da máquina que gera os pensamentos. E essa parte que observa, que analisa, é o que a gente chama de consciência. É ela que nos dá o superpoder de intervir nessa programação automática. A fonte que estamos analisando usa uma metáfora que eu achei brilhante. A consciência é tipo um drone existencial. É a nossa capacidade de subir, de olhar para nós mesmos de cima e falar: opa, peraí, tô repetindo esse padrão de novo, eu sou mais do que isso. E ter essa perspectiva muda o jogo completamente. Ela tira a gente do modo reativo da máquina cerebral e nos coloca de fato no assento do piloto, onde a gente pode fazer escolhas de propósito. Certo, então já entendemos que podemos observar e escolher. Mas, como é que a gente muda, na prática, aqueles padrões que o cérebro insiste em repetir? A resposta está num conceito científico simplesmente fascinante. E a resposta é neuroplasticidade. Essa é, talvez, uma das maiores e mais esperançosas descobertas sobre o nosso cérebro. Ele não é fixo, não é uma peça de concreto. Ele é maleável. Pensa nele exatamente como um músculo. Quanto mais a gente exercita ele do jeito certo, mais forte e adaptável ele fica. Imagina que os nossos hábitos e pensamentos de sempre são como estradas dentro do cérebro. Os padrões antigos, aqueles de medo ou de buscar uma recompensa imediata, são como autoestradas, de 6 pistas, largas, bem asfaltadas. O cérebro pega esse caminho sem nem pensar. A neuroplasticidade é o que permite a gente construir novas estradas. Cada vez que uma nova ação é escolhida, um pensamento diferente é nutrido, é como se a gente estivesse abrindo uma pequena trilha no meio do mato com um facão. Com a repetição, essa trilha vira uma estradinha de terra e, com o tempo, vira uma estrada tão forte quanto a antiga. E olha, isso aqui derruba um mito gigantesco. Aquela ideia de que, a gente só aprende de verdade quando é criança. Já era. A ciência hoje sabe que, mesmo que a gente comece a perder neurônios por volta dos 30 anos, o cérebro pode criar novas conexões e até mesmo novos neurônios a vida inteira se for estimulado. Ok, então, se o cérebro é um músculo, como é que a gente malha ele? Vamos para a parte prática, porque a gente pode chamar de fitness cerebral. O princípio é bem simples, na verdade. Se o piloto automático adora a repetição, o antídoto para ele é a novidade e o desafio. É preciso forçar o cérebro a prestar atenção, a sair daquela autoestrada confortável e bem conhecida.
E a melhor parte é que não precisa ser nada super complicado. A nossa fonte de hoje oferece uns desafios bem simples. Que tal tentar escovar os dentes com a mão não dominante? Ou mudar o caminho para o trabalho, forçando o cérebro a criar um novo mapa mental? Em vez de repetir o programa de sempre, fazer algo diferente. Cada pequena quebra de padrão já é um baita exercício que cria novas conexões neurais. Claro, esses exercícios mentais funcionam ainda melhor com o suporte de um estilo de vida saudável, né? Uma boa alimentação, atividade física, um sono de qualidade e, o que é fundamental, uma atitude de estar sempre aberto para aprender coisas novas. Tudo isso é como se fosse o adubo para essa capacidade do cérebro se reinventar. E o mais inspirador de tudo isso é que não tem idade limite. Aquela ideia de que, já passei da idade de mudar, é a maior bobagem. É totalmente possível mudar e criar novos hábitos aos 60, aos 80 ou mesmo aos 90 anos de idade. É só uma questão de querer e, claro, praticar. Então a pergunta final não é se é possível mudar, mas qual vai ser a primeira escolha. Ao sair do piloto automático, nem que seja por um instante, que pequena trilha nova, que novo caminho vai começar a ser construído aí dentro? Quem sabe, hoje mesmo,